A técnica dos desenhos astrais. Bem, desenhos astrais é uma técnica de psicografia. A psicografia, ela não se limita só na questão da escrita. Ela uma grafia, um grafismo obtido através de uma percepção de uma movimentação, de um movimento sutil, movimento orgânico que o nosso organismo natural produz. Bem, então, como a gente chega, né, nessa questão ali de produzir a psicografia? Bem, a psicografia, ela nada mais é do que um resultado de uma percepção que a gente pode ter de um movimento sutil. Esse movimento sutil ele sempre vai existir, ele sempre vai ocorrer. A gente pode parecer que não, mas a gente está sempre sobre efeito, sempre sobre andamento de uma progressiva força que está com a gente, que é o crescimento, né? Quem entende assim, do nosso desenvolvimento sabe que a gente progride em vez de regredir. Né? Ninguém viu alguém envelhecendo rejuvenescendo em vez de envelhecer. Então, a ordem natural das coisas é evoluir, é se tornar maior, é se tornar mais pronto, mais apto. Isso é o natural. Pois bem, com a nossa psique não é diferente. Então, a nossa psique ela se desenvolve também. E ela se desenvolve e ela cresce. Então, com esse crescimento, ou com esse entendimento que a gente tem, a gente consegue a manipulação dela. Eu estou falando isso agora, né? Agora que isso é mais cabível de se falar. Porque em determinadas épocas, se tu falasse que uma caneta move sozinha, né? Uma caneta se mexe sozinha, não seria muito confortável para ti, né, essa exposição. Pois bem, hoje a gente já tem uma ideia mais madura disso. Por quê? Porque lá atrás, né, vamos pegar ali Allan Kardec, né, porque além dele teve outros, né, Leon Denis ali, teve também o senhor Alexandre Crooks, né, que foram pessoas importantíssimas para o estudo da metapsicologia. O que é a metapsicologia? A metapsicologia é o estudo de todo evento físico ocorrido por conta da nossa psique. Pois bem, a nossa psique, a nossa mente, ela produz material, ela produz força, ela produz energia. E aonde a gente consegue perceber essa energia são no nosso pensamento. No nosso pensamento a gente produz força. Tanto que a gente se esgota mentalmente a partir do exercício, né, que a nossa mente faz, que a nossa psique faz. Então, a gente sabe que ela produz e ela esgota energia. Então, daí, quer dizer, se ela esgota energia, essa energia é física. Então, isso tudo nos leva a entender que, sendo física, ela interage com o meio físico. Pois bem, então, mas como ela interage com o meio físico? Ou como ela interage dentro de nós? Bem, a psicografia nada mais é do que a gente perceber essa energia sutil e deixar ela livre. A gente trabalha com a não força, a não energia, né? a não intervenção. Então, como ela se dá? Ela se dá de movimento, a partir de movimentos de uma mecânica voluntária, né? E involuntária. Como é isso? Bem, a gente, na técnica dos desenhos astrais, porque pode ter milhares de outras técnicas, mas na desenhos astrais, como funciona? É colocado uma caneta, né, porque a prática é uma caneta, sobre um papel,
ou sobre uma folha, né, para não um caderno, para que ele não deslize nessa folha, mantenha-se segura. E a gente chega e coloca essa caneta como se fosse escrever, só que sem pressão de escrita, porque esse movimento vai acontecer de forma natural, e sem segurar a caneta, como se fosse prender ela à mão. Ela só deve ficar segura à mão para não cair, e a pessoa vai observar a ponta da caneta. Liberando aquela força, deixando a caneta livre, a caneta vai fazer um movimento e vai parar. Ela vai haver um desprendimento de força e vai parar. A gente retorna ao ponto inicial, onde se deu o primeiro movimento, e a caneta novamente, a partir de deixá-la leve ali, mas encostada na folha, ela vai novamente fazer um traço e vai parar. Assim, a pessoa tira do papel, retorna e coloca no ponto inicial novamente. A caneta novamente sendo liberada, ela vai correr e assim vai começar um desenho astral. Por que desenho? Porque o desenho é a primeira forma, né, de pensamento. A gente pensa em imagens. Se eu falar um gato para vocês não vão lembrar da palavra gato. A gente pensa em imagens. E esse pensamento em imagens, ele também ele tem variações, porque, como nos sonhos, são pensamentos oníricos. Pensamentos oníricos, o que que são? São formas que a gente entende o que é, a gente passa para o nosso inconsciente, pro nosso consciente, mas ela vindo do inconsciente, ela vem com uma carga tão carregada de fórmulas, de fórmulas de imagens, que a gente não consegue nem falar, a gente não consegue nem representar. É como um sonho, tu acorda de manhã, tu não sabe o que tu sonhou, mas tu sonhou, mas ainda o consciente ainda não digeriu todas aquelas imagens, talvez nunca digira, e pode ser desnecessário também. Até é uma das prevenções que o nosso inconsciente tem, é passar para o subconsciente, e o subconsciente ali digerir aquilo e passar para o consciente ou não. Até para manter mais seguro o nosso pensamento ali e não interferir em outras tarefas do cotidiano. Pois bem, mas aí as pessoas vão dizer, de onde é que vem o sonho? Bom, sonho ali, a questão, isso muito tem a ver com a psicografia, com essa que a gente vai iniciar. Por quê? Como eu disse, a não força, a não energia, né, tudo em zero ali, a gente vai parar, botar a caneta, deixar leve, e a caneta vai se desmembrar ali para os seus traços. Vai ocorrer psicografia, vai ocorrer texto, vai ocorrer. Irão ocorrer alguns casos, sim. Outros casos não, irão para desenhos ali. Mas, enfim, isso são casos pessoais. Cada pessoa tem seu ritmo ali, mas ela, né, ela vai estar apta, sempre vai estar apta, porque isso é do ser humano. Como nos sonhos. Por exemplo, chega em casa ali cansado, né? Tu não aguenta mais fazer uma conta de cabeça, assim, uma conta matemática. Então a pessoa chega, deita, fecha os olhos, quando vê que começa a explodir imagens, formas, sons, textos, enfim, cenários todos. A pessoa não conseguiu fazer uma conta antes de dormir e agora ela está produzindo aquilo tudo. Não. Então, quer dizer, essa energia toda, ela está no nosso ambiente, ela está presente. E ela vai se comunicar com a gente. Essa comunicação que gera os sonhos ali. A gente consegue interpretar isso de forma figurativa e ali produzindo. Então, quer dizer, esses desenhos, essas psicografias, a gente já vem fazendo desde que nasce. Isso já está em nós. Então, é só a gente despertar esse entendimento ali, essa técnica, para também, a mesma coisa que a gente faz no sonho, quer dizer, deixar limpo o painel mental. Se a pessoa deixar o painel mental, não pensar em nada, quando começa a aparecer imagens, formas, sons, enfim, isso é simples, é o processo do yoga, da meditação. Pois bem, isso é os desenhos astrais, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Então, agora a gente vai partir para a parte prática, né? Que é o desenho, como se faz o desenho, como é que é a feitura do desenho.